Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Meus irmãos, nesta manhã eu queria falar com vocês sobre um tema que Deus tem falado muito ao meu coração. Deus tem trabalhado muito ao meu coração e tem sido uma preocupação minha como pastor nesta nação, tem sido uma preocupação minha como pastor desta igreja, tem sido uma preocupação minha como pastor em uma das igrejas aqui da capital de Portugal. Quando eu abro o meu coração para falar com você sobre isso, é porque eu já estou vendo que provavelmente as motivações do nosso coração, elas estão indo para um caminho que não é agradável a Deus, que não é satisfatório para Deus. É interessante que quando nós vamos escolher uma igreja, quando nós vamos escolher, eu costumo dizer que não é o pastor que escolhe as ovelhas, mas é a ovelha que escolhe o pastor, né? Mas quando nós vamos fazer escolhas na nossa vida, nós temos uma tendência normal e natural de olhar para a estrutura, de olhar para aquilo que é bonito aos olhos, mas nós esquecemos de avaliar um pouquinho a essência daquilo que é o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, ele consiste em fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai não é aquilo que nós queremos fazer, mas é aquilo que Ele quer que nós façamos. E quando nós entendemos isso, nós não podemos negligenciar uma direção em detrimento de uma emoção. Eu vou repetir. Nós não podemos negligenciar uma direção em detrimento de uma emoção. Eu não estou aqui fazendo o que eu gosto, eu estou fazendo aquilo que é necessário fazer. Essa palavra é muito pastoral, essa palavra é muito intencional, essa palavra é para dentro da nossa igreja, essa palavra é para os membros da nossa igreja, porque nós não queremos ser uma igreja cheia de pessoas vazias, mas nós queremos ser uma igreja cheia de pessoas cheias do Espírito Santo, consciente da palavra de Deus e que todos os dias vai dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Quando nós entendemos isso, nós começamos a viver de uma forma madura, de uma forma inteligente. E por que eu trago esta mensagem hoje, que ela tem o título O Nosso ID. O nosso ID. O nosso ID. Pergunta para esse irmão que está do seu lado. Vamos fazer um teste aqui rápido. Qual é o nosso ID? Fala para ele, você vai para quê? Para onde é que você vai? Para onde? Pergunta para ele. Eu quero que você desenvolva um diálogo aí agora. Você tem 1 minuto para desenvolver um diálogo. Para onde é que você vai? O que você vai fazer? Com quem você vai? O que você está fazendo? Você apenas existe ou você tem um propósito? Você apenas existe ou você está aí viajando na maionese e lambuzando no ketchup? Ou você tem uma direção? Fala com esse irmão, você tem uma direção. Fala para ele, você tem uma direção. Fala para ele, você tem uma direção. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você tem uma direção. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. E nós vamos ler a partir do verso 18. A partir do verso 18. Diz assim: Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. Talvez você esteja aqui e apenas ouviste o ide, mas você não ouviu o que está por trás do ide. E o texto diz: ide,
Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe o que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava gerando uma grande comissão. Jesus não estava comissionando somente aqueles 11. Jesus estava comissionando os 11, estava comissionando a mim, estava comissionando a você. Ele estava dizendo assim, que a partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, a partir do momento que você se torna um discípulo de Jesus, você tem uma missão. Por onde quer que você passe, por onde quer que você for, por onde quer que você esteja, você tem uma missão de ir e fazer discípulos. Você tem a missão de ir e fazer pessoas parecidas com Jesus. Você tem a missão de ir e colocar pessoas a olhar para a palavra, a olhar para o Evangelho e levar uma vida direcionada, uma vida guiada, uma vida que é igual à vida do Senhor Jesus. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Será que é possível nós fazermos isso se nós não estivermos sendo isso? O apóstolo Paulo, ele faz uma das afirmações mais lindas, e que todas as vezes que eu faço, eu preciso rever alguns conceitos dentro de mim para eu poder fazer também. Ele diz: sede meus imitadores, porque eu sou de meu Deus do céu. Sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Pode olhar para mim, pode me imitar, porque eu estou imitando a pessoa certa. Pode me imitar, pode fazer o que eu estou fazendo, pode viver como eu estou vivendo, porque eu estou vivendo como Cristo vive. Quando nós entendemos isso, nós começamos a olhar para a nossa vida cristã e nós começamos a fazer perguntas. O Evangelho de Jesus, ele é tão maravilhoso, a forma como Jesus nos trata, a forma como Jesus nos conduz. Eu não sei se você já perguntou, você já olhou para essa realidade vinda de Jesus. Jesus, ele sempre que estava abençoando alguém, conduzindo alguém, gerando uma motivação em alguém, ele não trazia respostas, ele fazia perguntas. Sabe por que Jesus ele fazia perguntas? É porque ele queria primeiro entender o que você sabe. Na realidade, Jesus estava colocando em prática algo que eu aprendi com Jesus e desenvolvo nos meus atendimentos pastorais. Jesus está sempre, em toda a conversa que você vai ver, e nós já vamos tratar disso num texto muito conhecido vosso. Jesus está usando uma técnica que chama 3Cs. Ele está trazendo um nível de consciência, ele está trazendo um nível de coerência e ele está gerando competência. A partir do momento que eu sou consciente, eu vivo de forma coerente, porque eu sou competente para fazer aquilo. Então todas as vezes que você for consciente do Evangelho do Senhor Jesus, todas as vezes que você for consciente que você é um discípulo de Jesus, você vai viver de forma coerente como um discípulo. Agora, a quem compete ser um discípulo? Fala assim: a mim. Agora, a quem compete fazer discípulo? Fala para mim: a mim. Então eu preciso ser um discípulo, mas eu também preciso fazer discípulo. E é interessante que esse texto ele vai nos ensinar que eu sou um discípulo de Jesus, eu preciso fazer discípulo, mas eu só posso ser e fazer se o meu modelo for Jesus, ensinando as coisas que eu vos tenho ensinado. Eu estarei com vocês todos os dias da nossa vida. Quando eu olho para esse texto, eu entendo que se eu quiser ser discípulo, mas se eu não fazer discípulo, alguma coisa está errada. Se eu quiser ser discípulo e fazer discípulo, mas se eu não fizer os discípulos através da palavra de Jesus, em algum momento eu vou errar, em algum momento eu vou enganar, em algum momento eu vou extraviar alguém. Mas é interessante que quando eu começo a ler, eu queria pegar aqui um estudo de caso, né? Eu queria pegar aqui uma realidade real do Evangelho do Senhor Jesus. E por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 4. João capítulo 4. Quem já ouviu aqui a história da mulher samaritana?
da mulher lá de Samaria. Esse texto ele é um texto riquíssimo, esse texto é um texto maravilhoso, esse é um texto transformador, esse é um texto que muda a minha vida, muda a minha história, muda a minha casa, muda a minha igreja, muda a minha forma de pensar, muda a minha consciência. Mas é interessante que antes de nós entendermos essa história, nós precisamos entender o que é discípulo, porque na realidade Jesus vai usar um improvável. Meu irmão, Tássio, você hoje ministrou todo o louvor, você não sabe o que eu ia pregar, você não sabe, mas você ministrou o louvor todo. Eu falei, meu Deus do céu, como é que o Espírito Santo, quando quer falar com uma igreja, ele traz um gajo lá de Gramado, para poder usar, para poder preparar, e o Tássio falando sempre da nossa motivação, sempre falando da nossa conscientização, sempre falando da nossa improbabilidade de fazer algo, mas quando Deus quer usar, Ele usa qualquer um, de qualquer jeito, de qualquer forma, mas Ele faz o que precisa acontecer. Responda comigo assim, igreja, eis-me aqui. Não, fraco demais, não passou nem do teto. Responda comigo, eis-me aqui, Jesus. Envia-me, Jesus. Sabe por quê, Tássio? Tem pessoas que querem ir para a África, mas não evangeliza nem o vizinho da direita do prédio dele. Ele quer ir para não sei o que, ele quer ir para o Japão, ele quer ir para não sei o que, mas não evangeliza nem a família. O pai dele, a mãe dele, os irmãos dele ainda não aceitou Jesus, ainda não conhece Jesus, não vê Jesus na vida dele. Aí ele quer pagar um bilhete, ele quer fazer isso, ele quer fazer aquilo, ele quer não sei o que, ir para lá evangelizar lá. Nesta manhã, em nome de Jesus, existem discípulos para ser ganho dentro da sua casa. Se a sua esposa não é um discípulo seu, se os seus filhos não são discípulos seu, não saia de casa enquanto você não ganhar eles. Nós temos uma missão e tudo que nós fizermos fora dessa missão vai dar errado, vai dar mal, vai dar mal. Agora, pastor, o que é discípulo? Eu tenho aqui uma definição simples de discípulo. Discípulo é uma pessoa que segue Jesus, aprende com Ele e é transformado por Ele. Olha nos olhos desse irmão e fala assim, olha, discípulo é uma pessoa que segue Jesus, que aprende com Jesus e que é transformado por Jesus e ajuda outras pessoas a serem transformadas por Ele. Então fala com esse irmão que está do seu lado, se você é um discípulo, você precisa entender, compreender que o primeiro passo é você ser um seguidor de Jesus. O segundo passo é você aprender com Jesus. O terceiro passo é você ser transformado por Jesus. Porque só a partir de mim é que Deus vai usar além de mim. Tem pessoas que não é convertida ainda e quer que outros convertam. Tem pessoas que não mudou a sua vida, não mudou o seu habitar, não mudou os seus hábitos e quer converter outras pessoas. É como se dissesse, olha, faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então existe aqui, agora a minha pergunta é, existem seguidores de Jesus aqui nessa manhã? Agora a segunda pergunta é, você aprende com Jesus? A terceira segunda é, você já foi transformado por aquilo que você aprendeu? Olha que o amém só vai diminuindo, o negócio vai perdendo intensidade, né? Porque todos nós conhecemos a Jesus, todos nós queremos seguir Jesus, mas nem todos ainda fomos transformados por Jesus. Mas é importante, porque nós só chegaremos a essa estatura de varão perfeito em uma ocasião, e todos chegarão, agora desde que nós conheçamos ao Senhor Jesus. Agora a história da mulher samaritana, ela revela o evangelho que ultrapassa barreiras. E essas barreiras são culturais, essas barreiras são sociais, essas barreiras são religiosas, e essas barreiras são até morais. Jesus não apenas falou sobre a missão, mas Ele viveu a missão. Jesus não só falou com você, vai e faça discípulo. Não, vai e faça exatamente como eu fui e fiz. E eu quero pegar esse modelo aqui de João capítulo 4 para trabalharmos esta realidade. Porque o próprio Jesus também disse em João capítulo 20, verso 21, Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos
envio. Fala com esse irmão: você hoje vai ser enviado aqui para ganhar a sua família para Jesus. Hoje você vai ser enviado aqui para ganhar o seu condomínio para Jesus. Hoje você vai ser enviado aqui para ganhar todos os vizinhos para Jesus. Hoje você vai ser enviado aqui para ganhar o seu trabalho para Jesus. Assim como um dia o Marcos foi enviado para ganhar aquela atendente para Jesus. Nós precisamos fazer isso. Agora, quando eu entendo aqui, olha só para você ver, no texto de Samaria: quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se para outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Repita comigo: era necessário. Esse era necessário aqui não tinha a ver com vontade própria, mas tinha a ver com um propósito. Repita para esse irmão que está do seu lado: não tem a ver com a sua vontade, tem a ver com o propósito de Deus em relação ao que Ele quer usar você, através de você. Repare que esse texto ele é muito claro, que era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou pois a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim? Não sou mulher samaritana. Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, e tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água da vida? Água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Repare que esse texto, preste bastante atenção. Esse texto, a primeira coisa que Jesus faz é trazer àquela mulher a consciência que ela não tinha. Ela estava falando com a água da vida, mas ela não estava experimentando a água da vida. Ela estava do lado de uma fonte que jorrava tudo o que ela precisava, mas ela não tinha consciência e não usava, não beneficiava dessa fonte. Repare que ele começa a trazer esclarecimento para ela, ele começa a trazer informações para ela, ele começa a falar com ela que aquilo que ela não sabia. E às vezes nós estamos diante de realidades que nós não estamos dispostos a atravessar determinadas barreiras do evangelismo. Nós não estamos dispostos a atravessar determinadas barreiras no nosso ID. E é interessante que a primeira coisa que Jesus faz no encontro com esta mulher, Jesus poderia ter mandado o discípulo A, o discípulo B ou o discípulo C, mas ele decidiu trabalhar esta mulher. Ele decidiu olhar para aquela semente e enxergar uma floresta. Ele decidiu olhar para aquela pessoa difícil, pecadora e mal amada, e transformar ela numa missionária que ia ganhar uma cidade inteira. Ele decidiu olhar para uma improvável e tornar ela a mais provável de todos os tempos, e que mudaria a história de uma cidade através de um direcionamento dele. Nesta manhã eu tenho certeza que existem pessoas aqui que podem dizer assim: pastor, mas eu não sei falar, pastor, eu não conheço a Bíblia direito. Abra sua boca que Deus vai colocar palavras. Abra sua mão que Deus vai colocar recurso. Comece a andar que Deus vai te dar direção. Comece a falar que Deus vai te dar palavras. Comece a abrir seu coração que Deus vai colocar amor. Ou seja, porque tudo vem dele, tudo é para ele, tudo pertence a... Só falta você dizer: eis-me aqui, Senhor. Existe uma igreja que diz: eis-me aqui? Quem aqui um dia já se sentiu incapacitado de pregar o evangelho?
Levanta sua mão se você for verdadeiro. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós nos sentimos incapazes. Eu há tempos fui chamado para falar com uma série de deputados, para falar do amor de Jesus. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para esses homens? E no caminho que eu estava indo, o Senhor me lembrou. Lembra quando você tinha 11 anos de idade, que você foi batizado, e a primeira palavra que você recebeu após o batismo é que Ele ia te colocar entre os reis e os príncipes um dia? E eu falei, uau! Há 11 anos atrás, passaram-se décadas, e a palavra dele se cumprindo. Eu não vou perder essa oportunidade, eu vou, me dá ousadia, eu vou abrir a boca. Minha oração dentro do carro foi, eu vou abrir a boca e é o Senhor que vai falar. Eu vou abrir o coração e é o Senhor que vai amar. Eu vou colocar as minhas mãos disponíveis e é o Senhor que vai trazer o recurso. Por quê? Porque nós precisamos cumprir, nós precisamos deixar, nós precisamos fazer com que o ID remova barreiras internas e barreiras externas. Fala para esse irmão que está do seu lado, o ID vai exigir de você uma disposição para atravessar barreiras internas e barreiras externas. Eu estava estudando um pouquinho, o texto fala que era necessário passar por Samaria. E eu fui no mapa daquele lugar, de onde Jesus ia, para onde Jesus precisava ir. E eu começo a olhar geograficamente. Falei, não era necessário passar por Samaria. Não. Até mesmo porque, passando por Samaria, ele faria muito mais quilômetros. E naquele tempo eles andavam a pé. Então, se não haveria essa necessidade de passar em Samaria, por que Jesus passou em Samaria? Fala com esse irmão, há lugares que você vai, há lugares que Deus vai te levar e que você não entende, você não compreende, e você acha até esquisito. Mas pode ter certeza, tem propósito de Deus, tem direção de Deus, tem encaminhamento de Deus. Há coisas que nós não entendemos, há viagens que nós programamos e que elas não acontecem do jeito que nós queremos. E lá na frente nós vamos entender, meu Deus do céu, só foi para resgatar aquele amado, só foi para resgatar aquela amada. Talvez você foi resgatado num dia em que estava tudo descontrolado na vida de alguém. Porque Deus queria alcançar a sua vida, Deus queria alcançar a sua história, Deus queria alcançar aquilo que precisava alcançar. E Deus tem te colocado durante... Quem aqui um dia falou, eu não prego para português porque português é ignorante? Não levanta a mão não, que eu não quero te expor não. Mas na sua consciência eu já sei que você fez isso. Eu vim aqui para lhe dizer uma coisa muito séria. Enquanto você não amar esta nação, a sua vida não vai prosperar. Deus não te colocou aqui neste lugar para você vir passear ou ganhar dinheiro, mas Ele te colocou aqui para você ganhar almas para o Senhor Jesus. A Bíblia diz que o que ganha almas é sábio, o que ganha almas é inteligente, o que ganha almas faz a vontade do Pai que nos enviou. Então você não veio para esta nação para ganhar dinheiro, você não veio para ter uma qualidade de vida melhor, mas você veio fazer aquilo que o Pai te pediu para fazer. Talvez você não entenda, talvez você ache que é por isso, mas você não veio por isso. Então a partir de hoje comece a declarar palavras. Eu não sei se você sabe, talvez você é visitante, mas em todos os cultos da nossa igreja nós oramos e declaramos sobre essa nação, nós oramos e declaramos sobre este povo. Por isso é que quando nós chegamos aqui tinha 1% de cristãos evangélicos. Hoje nós já estamos a caminho de 3% para a honra e glória do Senhor Jesus. Ei! Otácio, eu não sei se você sabe, o primeiro a batizar nessa igreja foi um português. Nós abrimos uma igreja na Margem Sul, o primeiro a batizar foi um português. Nós abrimos uma igreja em Torres Vedras, o primeiro a batizar foi um português. Nós abrimos uma igreja em Sinta, o primeiro a batizar foi português. Existe uma palavra sobre a nossa igreja. Nós iremos ver esse auditório cheio de portugueses. Nós iremos, eu declaro sobre portugueses pastoreando, eu declaro sobre portugueses liderando, eu declaro sobre vidas sendo transformadas, famílias.
Ah, meu irmão, você não tem noção do que eu já vejo. Talvez você fale assim: pastor, para que aquele espaço tão grande? É porque está chegando uma colheita e eu preciso ter rede para poder pegar os peixes. Talvez você não está entendendo, mas eu já estou vendo. Eu já estou vendo uma grande colheita. Eu já estou vendo portugueses se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Agora, para isso, fala para esse irmão que está do seu lado: o seu pastor é pastor, ele precisa de evangelista na rua. Eu tenho um contrato com todos os evangelistas. Eles ganham alma e eu cuido delas, cada um no seu quadrado. Fala com esse irmão: ado, ado, ado. Misericórdia, todo mundo sabe dessa música, né? Corinho de fogo, vocês não sabem não, né? Deus chama uns para isso, outros para aquilo. Fala com ele: a sua missão é ganhar almas para Jesus lá no trabalho, na sua casa. A missão do pastor é pastorear eles, é cuidar deles, é amar eles, é pregar para eles. É isso. E Jesus aqui, a primeira coisa que ele faz, ele quebra barreiras. Aqui havia barreiras. Olha só para você ver, como pode, tu sendo judeu, falando com uma samaritana? Como pode isso acontecer? O pastor João falando para um deputado. Quando Deus quer abrir uma porta, meu Deus, seja português, seja africano, seja italiano, seja francês, seja o que for, Deus vai. Eu já tive irmãos aqui, que só falava francês. No final do culto me apresentaram, eu não conseguia conversar com a pessoa que eu não falo francês. Eu só falo alguns tipos de pratos. Restaurante, por exemplo. E a pessoa no final do culto fala comigo assim: pastor, ele está falando aqui, que ouviu a sua pregação toda, entendeu tudo e é capaz de te explicar tudo agora. Ele falando francês e eu português. Quando Deus quer te usar, meu irmão, quando Deus quer usar a sua vida, quando Deus tem um encontro marcado com a sua vida, algo novo vai acontecer. Havia barreiras aqui, havia barreiras religiosas, havia barreiras social. Por quê? Porque naquele tempo um homem falando publicamente com uma mulher, não podia isso acontecer. Publicamente os homens não podiam falar com mulheres. Judeus não se davam com os samaritanos. Havia barreiras religiosas, havia barreiras étnicas, havia várias barreiras. Havia uma barreira que muitos impediam de chegar àquela mulher, que tinha a ver com uma barreira moral. Porque aquela mulher, a reputação dela não era boa. Mas Jesus sabia disso, porque no entanto, no diálogo que ele tem com ela, ele manda ela chamar o marido dela. E ela fala: pois é, e nem o que você tem é seu. Olha as barreiras que Jesus quebra, olha as realidades que Jesus quebra, mas Jesus mesmo assim foi. Eu vim aqui para lhe dizer nesta manhã, meu irmão, baseado nesse exemplo de Jesus, a missão vai exigir que nós saiamos da nossa zona de conforto. Existem Samarias para você passar, existem bairros esquecidos de Lisboa, existem famílias endividadas precisando ouvir de Jesus, existem pessoas marginalizadas, existem colegas de trabalho, existem vizinhos, existem pessoas que muitos evitam e que você precisa ir, porque é necessário que ele conheça o Senhor Jesus. Assim como Deus me permitiu falar com deputados, Deus vai te permitir falar com diretores de hospital. Nós fizemos uma visita há pouco tempo a Guiné-Bissau missionária, e Deus nos colocou para falar com ministros, Deus nos colocou para falar com diretores de hospitais, Deus nos colocou para falar com ministros de educação. Deus nos criou ali um relacionamento, ao fim de que uma semana eu não pedi nada, mas ao fim de uma semana eu tinha um documento de Guiné-Bissau para entrar e sair a hora que eu quiser. Ah, meu irmão, eu não sei se você está compreendendo. Eu nunca fui naquele ambiente para colocar o pé lá, para tomar posse dali, mas a partir do momento que eu coloquei, o Senhor viu graça no meu coração, viu graça no coração de todas as pessoas, e hoje nós temos o documento de Guiné-Bissau. Posso entrar e posso sair a hora que eu quiser, a hora que eu quiser.
Mas quando Deus dá a direção, meu irmão, quando Deus dá a visão, Ele dá a direção. Quando Deus dá a visão, Ele dá a provisão. Para onde Deus aponta, Ele vai pagar a conta, pode ficar tranquilo. Agora, nós temos 3 tipos de pessoas: aos que esperam algo acontecer, há uns que desejam que algo aconteça, mas há outros que fazem acontecer. Tem pessoas que só oram: meu marido vai para Jesus, meu marido, ai Jesus, pega o meu marido. O Senhor está te chamando hoje para usar uma outra estratégia. Para de pregar para ele, seja a pregação dele. Viva de tal forma que ele sinta-se constrangido e queira viver o mesmo amor que você viva. Queira viver da mesma forma que você vive. E a partir daí você não vai mais esperar acontecer, mas você vai fazer acontecer. Eu vim aqui para lhe dizer também que o ID, ele vai exigir que você comece criando pontes e não levantando muros. Jesus ele tinha uma estratégia. Jesus poderia chegar naquela mulher samaritana e falar assim: eu não falo com você porque você é pecadora, eu não falo com você porque você já traiu, eu não falo com você. Ele poderia levantar um muro, mas ele decide não levantar um muro, mas ele decide criar uma ponte para chegar até ela. A criação disso aqui, sabe o que chama isso aqui? Fala com esse irmão que está do seu lado, chama ponte. Eu estou aonde eu chegar, eu estou me colocando à disposição. Eu posso orar por você, eu estou disponível para orar para você, eu estou disponível para pregar para você, eu estou disponível. Não sei se vocês lembram de uma marca americana de produtos de nutrição que falava: quer emagrecer? Pergunte-me como. Lembra ou não? Não fala o nome não, que é pecado, irmão. Não podemos fazer propaganda não. Agora nós vamos o quê? Fazer a mesma estratégia, porém para ganhar almas para Jesus, para nutrir as almas das pessoas, para nutrir as emoções, para nutrir corações que estão desnutridos da palavra de Deus. O ID precisa criar ponte. Jesus inicia aqui uma conversa simples pedindo: dá-me de beber. Onde ela estava? Num poço. Ela estava num poço. Ela estava num horário em que ela podia ir para que ninguém visse ela. Existem muitas barreiras aqui que pessoas precisam do nosso apoio para nós criarmos pontes e chegar até elas, e não criar paredes para impedir que elas cheguem. Jesus pede a ela: dá-me de beber. Jesus contextualiza a realidade dela, Jesus contextualiza a vida dela, Jesus contextualiza aquilo que estava acontecendo com ela. Eu preciso ter acesso a essa mulher, eu preciso ter acesso ao coração dessa mulher, eu preciso ter acesso à vida dela. E o acesso que eu vou dar com ela não é confrontando ela, é amando ela, é respeitando ela, é vivendo a realidade dela. E a partir daí Jesus vai entrar e vai fazer tudo o que precisa fazer. Jesus não chegou gerando um debate teológico, mas Jesus chegou demonstrando o seu amor, pedindo apoio, pedindo ajuda. Ei, presta bastante atenção. Se conheceras o dom de Deus, você vai conhecer a partir de agora um Jesus que vai ouvir você. Você vai conhecer um Jesus que vai cuidar de você. Você vai conhecer um Jesus que vai amar você. O Evangelho entra por portas que só o amor abre. Repita para essa pessoa que está do lado: o Evangelho entra por portas que só o amor abre. O Evangelho, o ID do Senhor, ele vai confrontar o pecado, mas ele vai oferecer graça. Repare que Jesus não tem receio de falar com ela: e os que você tem, e esse que você tem, não é seu. Sabe o que Jesus estava falando? Jesus estava confrontando o pecado dela, mas ao mesmo tempo Jesus estava abrindo, estava oferecendo graça a ela. Existe saída para você, existe um novo tempo para você, existe uma nova história para você, existe uma palavra liberada no céu para você. Você não é o que você está vivendo, mas você é aquilo que Deus quer que você viva. Ou seja, Jesus revela conhecer toda a história daquela mulher, e Ele não ignora o pecado dela, mas também não a condena.
mas ele começa a desenvolver um relacionamento. A nossa missão não é denunciar o erro, a nossa missão é conduzir as pessoas ao Salvador, aquele que transforma, aquele que regenera, aquele que muda a nossa história. Meus irmãos, o ID transforma quem recebe Cristo em testemunha. A Bíblia vai dizer no verso 27, abra comigo aí no verso 27. No verso 27, acontece toda a situação, acontece toda a realidade com essa mulher, e no verso 27 ele diz: nesse ponto, quando ele se revela para ela, disse Jesus: eu sou o que sou, eu sou o que falo contigo, eu sou Jesus. E aquela mulher fica maravilhada, porque ela já tinha ouvido falar de Jesus, mas ela nunca tinha tido uma experiência com Jesus. Ela nunca tinha visto Jesus face a face. Ela nunca tinha tido uma experiência real com Jesus. E aqui no verso 27 diz: nesse ponto, chegaram os seus discípulos e admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quando tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, à cidade e vieram ter com ele. Essa parte desse texto ela é maravilhosa, sabe por quê? Porque o que a mulher tinha de mais importante e o propósito dela para chegar naquele lugar era o seu cântaro. O cântaro era o lugar que eles colocavam água, que ela ia buscar água. O que ela tinha de mais importante era o seu cântaro. Mas a partir do momento em que ela conhece Jesus e recebe uma palavra de salvação, e recebe uma palavra de transformação, tudo aquilo que era importante deixou de ser importante, e somente transmitir o evangelho do Senhor Jesus passou a ser mais importante. Repare que para transmitir o evangelho do Senhor Jesus, ela teve que deixar coisas importantes. O que tem te impedido de levar o evangelho do Senhor Jesus? O que tem te impedido de ser um missionário e uma missionária? O que tem te impedido de falar do amor de Jesus? Será que é as coisas importantes que você tem no seu coração? Será que é as coisas importantes que você tem na sua mente? Mas hoje é dia de nós colocarmos no lugar dessa mulher. Hoje é dia de nós termos uma experiência com Jesus, e aquilo que é importante vai perder a importância, porque a nossa importância maior vai ser de pregar o evangelho a toda criatura. É sair daqui hoje e não falar que o culto foi maravilhoso, mas é falar que o culto te trouxe um despertamento para que você leve outras pessoas a conhecer aquele que é maravilhoso. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Declara isso, igreja, declara isso. Tem pessoas que não conhecem. Hoje é dia de largar as coisas importantes para pregar o evangelho. Ah, um dia você esperou. Um dia você achou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, Jesus. O Senhor está levantando uma geração de missionários. Declara isso, declara isso. Não quero mais buscar. Levanta suas mãos assim. Eu não precisarei. Fique de pé no seu lugar. Dê a mão a essa pessoa que está do seu lado. Dê a mão a essa pessoa que está do seu lado. Declara isso.
isso, declara isso. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, ao meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Declara isso, igreja. Eu quero fluir. Eu quero beber. Fala pra ele, eu não sou lagoa, eu sou rio. Fonte de águas vivas. Fala, flua. Tu és a fonte e quero beber Fala pra ele. do teu rio, Senhor. Encha-me hoje para transbordar. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber fonte de águas vivas. Essa manhã existe uma graça aqui. Existem pessoas que quando eu pregava, você dizia no seu fundo, eu quero ser como essa mulher samaritana. Eu quero viver, eu quero ser usado nessa cidade para trazer Lisboa inteira para ouvir Jesus. Eu não estou falando de um evangelho denominacional, eu estou falando de um evangelho de reino. Eu não estou falando de você ganhar uma pessoa para Jesus e ela tiver que vir aqui para a nossa igreja, não. Eu estou falando de uma pessoa que vai sair para pregar o evangelho do reino. Não importa onde vai congregar, não importa quem vai pastorear, o que importa é quem vai ser alcançada pelo evangelho do Senhor Jesus. E nessa noite, em nome de Jesus, se existe alguém que queima aqui por evangelizar essa cidade, eu queria que você levantasse a sua mão. Só você que queima por evangelizar essa cidade. Só você que queima por evangelizar essa cidade. Começa a dizer no seu lugar, eis-me aqui, Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Declara isso. Declara isso, declara isso. Quebranta o meu coração. Declara isso, declara isso. Transforma-me conforme a tua palavra. Enquanto você canta, o Senhor já está despertando pessoas para ir até você. Declara isso. Usa-me, Senhor. Usa, Senhor, como farol. Ah, Deus! Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Declara isso! Declara isso, declara isso, declara isso. Senhor, usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. E eu vou, já estou indo ao teu encontro. Declara isso, declara isso. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro. Aleluia. Vou correndo. Eu vou. Declara isso, igreja. Está saindo daqui uma multidão de missionários. Ah, Senhor, nós enviamos cada missionário, Pai, respaldados pela tua igreja. Ao seu encontro. Vou correndo ao seu encontro.
seja, Senhor, só nós, nem que seja pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como rejeitar tua presença. Não há como rejeitar o teu chamado. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo. Levanta assim a sua mão, levanta assim a sua mão. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a tua palavra, e a partir de agora eu estou disponível. Eu estou nesta manhã, Pai, lavando as minhas redes, lavando as minhas redes, porque eu sei que o Senhor já está me dando uma nova direção. E essa direção, ela não é uma direção de escassez. Essa direção é uma direção de multiplicação. E nessa rede existem órfãos. Nessa rede existem necessitados. Nesta rede existem tristes. Nesta rede existem prostrados. Nesta rede existem doentes. Nesta rede existem possessos. Mas hoje, Senhor Jesus, eu saio daqui como um missionário do Senhor Jesus, com uma missão de ir e pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Declara isso, declara isso, declara isso. Pra eu não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra escondi. Declara isso. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas eu bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida, com suas mãos levantadas, meus dons e talentos, meus dons e talentos são pra ti. Meus dons preciosos, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão. Da igreja teclado. Assim como for, refim. É galabaraya céu e alabaço. Dirime céu e tua glória em meu rosto. Se tem missionários aqui nesta manhã, levante e dê um glória a Deus, um aleluia! Ai, com alegria! Fala com esse irmão que está do seu lado. O que ganha almas é sábio. Fala para ele: Deus vai colocar pessoas na sua vida essa semana. Não é para você fofocar, não é para você perguntar sobre nada, é para você falar do Evangelho do Senhor Jesus.
é para você amar essas pessoas, é para você abraçar essas pessoas, é para você levar Jesus através dessas pessoas, em nome de Jesus, aleluia. Vamos celebrar o nome poderoso do Senhor Jesus, vamos celebrar o nome poderoso do Senhor Jesus, aleluia. Se é para Ele, pode ser mais forte. Se é para Ele, tem glória a Deus. Se é para Ele, tem aleluia. Assuma um compromisso com Deus hoje. Assuma um compromisso com Deus hoje. Existe uma matéria feita pelos Estados Unidos, que a maioria das pessoas, elas nunca visitaram uma igreja, ou nunca ouviram falar do amor de Jesus, porque elas nunca foram convidadas. Você convida todo mundo para muitas coisas, mas você não convida para conhecer Jesus. Que essa semana possa ser marcada por missionários valentes, disponíveis e cheios do poder de Deus. Amém? Fala assim: Deus conta com você. Amém, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Amém, glória a Deus. Gente, no dia 1º foi o aniversário da nossa pastora, e nós não poderíamos deixar de honrar a vida dela, Meu bem, de agradecer ao Senhor pela vida dela, de orarmos mais uma vez pela vida dela. meu sonho, meus irmãos, desde pequeno, era ter uma cinquentinha. Minha pastora, que eu aprenda. Agora eu já tenho uma cinquentinha para dar umas voltas com ela. Eita lasqueira, isso. Quero chamar aqui os pastores que estão presentes para a gente estar orando pela vida deles. Essa minha esposa é uma vez. Quem viu a música que eu fiz para ela? Parte de mim, metade de mim, motivo real de todo meu sorriso. Se estou ao teu lado, me sinto vivendo no paraíso. Parte de mim, metade de mim, motivo real de todo meu sorriso. Se estou ao seu lado, É forte, Portugal. Tem algumas pessoas que querem entregar também a prenda para a pastora, mas nós vamos estar orando por ela. Nós vamos estar abençoando a vida dela. Eu queria chamar a pastora Ailane para estar fazendo isso. E queria você, como igreja, você também estendesse as suas mãos para cá e estivesse junto conosco, orando por ela, abençoando a vida dela, em nome de Jesus. Depois a gente vai cantar o parabéns. Amém, glória a Deus. Estenda as suas mãos e ore junto comigo. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela vida da pastora Gisela, a qual ela vem sendo, Pai, um instrumento de Deus na sua igreja, nas nossas vidas. Pai, nós oramos, Pai, pelo seu coração servo e disponível a Ti, em meio às lutas e provações. Ela continue, Espírito Santo de Deus, se permitindo ser usada, alcançada por Ti, Pai, para que através da sua vida, Senhor Deus, o Senhor possa manifestar a sua glória e o seu poder. Espírito Santo de Deus, continua usando, protegendo, guiando, Pai. Vem, Pai, tocando em sua mente, trazendo sobre ela a sua visão, o seu discernimento, o seu poder. Vem com a tua estratégia, Pai, com o teu direcionamento. Espírito Santo de Deus, nós repreendemos qualquer retaliação maligna contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu chamado, Pai. Nós estamos, Espírito Santo de Deus, disponível, Pai, na brecha, Pai, palpável a tua voz, ao teu chamado, Pai.
Parabéns. Você nessa data, muitas felicidades. Parabéns, parabéns pra você nessa data. Muitos. Para a menina Gisela, uma salva de palmas. Aleluia, glória a Deus. Meu amor, você é top. Ai, que meu sonho foi realizado. Agora eu vou poder dar umas voltinhas numa cinquentinha, não é verdade? Ah, isso não é pra qualquer um não, hein? Ah, muito bem. Olha, glória só não a pode Deus. aquela música do Iá de novo não, irmão. Misericórdia. Gente, muito obrigada por cada parabéns, por cada felicitação. Eu não consegui responder todo mundo, é muita gente. Mas eu louvo a Deus pela vida da igreja que eu pastorei. Eu louvo a vida por cada família, por cada casa. Desde o mais pequenino até a pessoa da melhor idade nesse lugar. Eu amo a vida de vocês. Eu louvo a Deus todos os dias por acrescentar no meio de nós, na nossa casa, na nossa família, cada vida que Ele tem acrescentado. Todos os planos e propósitos de Deus para essa igreja, elas vão se cumprir independente de quem sejam os pastores dessa igreja. Mas a nossa responsabilidade é muito grande como pastores desse local. Obrigado, do fundo do meu coração. E que o Senhor continue fazendo infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. E que venha mais 50. Porque até Jesus voltar, nada vai me tirar daquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos. E com mais força, com mais autoridade, com mais poder. Porque é tudo para a honra e glória dEle. Amém? Muito obrigada a todos vocês, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Dê a mão a essa pessoa que está do seu lado. Nós vamos orar para terminar este culto agora. Mas não se esqueça, todos os domingos às 8h30 da manhã temos culto, às 10 horas da manhã. E hoje não será diferente, às 19 horas nós estaremos aqui rendendo toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Será um tempo extraordinário. Tasso vai estar aqui conosco de novo à noite. Tasso, vem cá falar do livro, meu filho, rapidinho, vem cá aí. Fala para a igreja, fala. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Eu prometo que eu não vou cantar mais uma música. Oh, pô, me iludi, né? Eu vou acreditar. Gente, quem quer ganhar um livro de presente? A pessoa que der o glória mais alto vai ganhar um livro. Você. Você, a vaso ali. Ó, vaso. Ó. Agora faz o seguinte, repreenda o espírito de inveja, tá? Em nome de Jesus. Aí depois você passa ali pra princesa e acerta com ela, tá bom? Não, brincadeira. Brincadeira, é de presente. Alguém quer ganhar mais um livro? Como eu aprendi com um amigo meu que um raio não cai duas vezes em um lugar, então eu vou estar lá fora esperando vocês para tirar uma foto com vocês, dar um abraço, conhecer vocês. Estarei ali fora. Me aguarde só um pouquinho que eu vou finalizar com a música aqui e aí eu vou lá, tá bom? Um cheiro. Posso falar o valor, pastor? Tá apenas 10 pila. 10 pila. Não, 10 pila, sim, né? Não, sim, mas é porque lá no Gaúcho, gente, quem sabe onde eu moro? Eu moro em Gramado, na Europa brasileira. Me desculpa. É porque lá no meu país não, a gente fala assim, então 10 euros, desculpa. Dá um glória a Deus, 10 euros. Desculpa, gente, minha primeira vez. Um cheiro no coração. Varão, corta isso aí, pelo amor de Deus. Desculpa, gente.
Pode fazer um corte pra mim aí, pra eu usar de vez em quando. Ai, 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 que belo. Essas diferenças são maravilhosas, né, gente? Mas o que nos une é muito mais forte do que nos separa. E o que nos une é o amor de Jesus, é a palavra dele, é a vida dele, é o sangue de Jesus, amém? Senhor, graças nós te damos, Pai, por este dia, por este culto maravilhoso. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada família, pela vida de cada homem, cada mulher, cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta manhã. Leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares. Que tenhamos, Pai, uma semana abençoada, guardada pelo favor do Senhor e cuidada pelo Senhor. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz... Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. E você que está em casa, que tempo maravilhoso, que culto maravilhoso, cheio de adoração, cheio de louvor, cheio de entrega. E eu tenho certeza que você tem um chamado para pregar o Evangelho. Não negocie esse chamado, viva ele de forma intencional. Eu declaro que se você não esteve aqui nesta manhã, você vai estar às 19 horas conosco, para juntos celebrarmos o nome poderoso de Jesus. Que Deus te abençoe e uma boa semana. Sun